O MIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MIID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rum.pt. Bem-vindos a mais um MIID, hoje com o investigador do Centro de Investigação CBMA da Universidade do Minho, André Costa, que hoje nos traz o tema que desenvolveu para a sua tese de doutoramento, criação de materiais avançados e amigos do ambiente para combater infecções microbianas. Olá, bem-vindo aos estúdios da RUM. Como é que surgiu esta iniciativa para desenvolver este trabalho, que no fundo estuda alternativas aos antibióticos comuns? Sim, nós já trabalhamos com estes materiais amigos do ambiente já há algum tempo no grupo onde eu estou envolvido. Simplesmente começámos a ver o problema que existe agora na sociedade, no mundo, que é a resistência aos antibióticos que nós usamos normalmente. E muitas das vezes essa resistência deve-se ao uso indevido dos antibióticos, que nós normalmente utiliza-se muito antibióticos para todo tipo de aplicações, e também porque não existe uma prevenção eficaz destas infecções antes do próprio uso e do tratamento com estes antibióticos. Então pensámos numa alternativa onde pudéssemos aplicar os nossos materiais para aplicação nesta área. E aí surgiu este tema de trabalho. Muito bem, no fundo estes novos materiais que vão substituir então estes antibióticos podem ser utilizados aonde? E em que usos por pessoas, em hospitais? Sim, isto nós pensamos muito em dispositivos médicos, por exemplo, em catéteres, em pensos, em gases. Pode-se utilizar no próprio mobiliário do hospital. Ainda estamos a tentar explorar, por exemplo, se pode ser aplicado no próprio têxtil, na roupa que os profissionais de saúde utilizam, de maneira a proteger e a prevenir este tipo de infecções. Ou seja, uma espécie de uma bata que já contém mesmo algo? Sim, sim. Isso já existe até no mercado, coisas do género. Algumas batas, principalmente nos Estados Unidos, quase todos os hospitais privados utilizam batas que têm propriedades antimicrobianas, vamos dizer assim, que previnem este tipo de infecções. Simplesmente utilizam compostos que não são muito amigos do ambiente. E a nossa ideia é tentar um bocado fugir a esse tema. Nos teus resumos a que tive acesso, a certo ponto falas em peptídeos antimicrobianos. Eu perguntava-te o que é que são e também se este é uma dos métodos, digamos assim, para tornar estes antibióticos, entre aspas, mais amigos do ambiente e também mais seguros para as pessoas. Na verdade, os peptídeos antimicrobianos são a parte fundamental desse trabalho. São, no fundo, proteínas muito pequeninas que têm uma atividade antimicrobiana, quer seja contra infecções bacterianas, infecções antifúngicas. Existem alguns até que são antitumorais e abrem portas para novas investigações. E, no fundo, são péptidos que existem em praticamente todo lado. As bactérias produzem esses péptidos, os fungos produzem esses péptidos, nós produzimos esses péptidos, as plantas produzem esses péptidos. E exatamente por isso é que nós pensamos que, sendo tão natural, nós poderíamos utilizá-los para este tipo de aplicações. Ou seja, na tua investigação, a ideia é utilizar estes materiais que existem em nós e no ambiente. Sim, nós no fundo misturamos várias coisas. Nós utilizamos genética, as pessoas não gostam muito, mas no termo clonagem, para fazer estes materiais. No fundo nós misturamos estes péptidos, que são péptidos antimicrobianos de diferentes fontes. Nós, por exemplo, utilizamos um que é retirado do bicho da seda, outro que é retirado de bovinos, e durante este doutoramento também utilizamos um que é produzido normalmente no nosso fígado. E, entretanto, misturamos com o que dá as propriedades de materiais, ou seja, são os polímeros, que são à base de polímeros naturais também. No caso do meu doutoramento, é à base da elastina, que é o polímero que confere propriedades elásticas, por exemplo, à nossa pele, aos nossos vasos sanguíneos, aos nossos pulmões, etc. Mas, por exemplo, também trabalhamos no nosso grupo com polímeros que misturam as propriedades de resistência da seda, do bicho da seda, por exemplo, com estas propriedades de elastina. E nós conseguimos, através de técnicas de biologia molecular, de genética, no fundo, misturar as propriedades dos péptidos antimicrobianos com estes materiais e criar um material que tenha estas propriedades antimicrobianas. Ou seja, no fundo, como é um material natural, é por isso que é diferente e mais seguro. Sim, a partir daí, todos os testes que nós fizemos até agora realmente provam que ele não tem qualquer tipo de problema de toxicidade para nós, mantendo e sendo tóxico para as bactérias, ou neste caso também testamos para alguns fungos que são patogénicos para a nossa saúde. E como são proteínas, são materiais que são biodegradáveis, o que para o ambiente é muito bom.
Muito bem. E no fundo, como é que vocês acabam por desenvolver esta investigação em laboratório? Qual é o trabalho que fazem no dia-a-dia para chegar a determinados resultados? No fundo, misturamos um bocadinho de várias ciências. Nós começámos, então, como eu estava a falar, com a genética, com a parte da biologia molecular, porque nós modificámos as sequências de ADN que codificam para estas proteínas, e depois utilizámos uma bactéria que se chama Escherichia coli, que é uma bactéria que é, por exemplo, comensal do nosso organismo, para produzir esses materiais. Nós introduzimos o ADN dentro dessas bactérias e elas sabem que desse ADN produzem estas proteínas que nós desenhamos, no fundo, somos nós que desenhamos. A partir daí, uma série de técnicas, quer sejam os testes para avaliar se são antimicrobianas ou não, quer seja uma série de testes, parâmetros mecânicos, parâmetros físicos, parâmetros químicos, que são muito importantes quando uma pessoa testa um material, no fundo, um polímero. Ou seja, no fundo misturamos técnicas de biologia, técnicas de química, técnicas de física e técnicas de engenharia de materiais. Muito bem, uma investigação muito vasta em vários campos. E a que conclusões é que chegaram? E também perguntava-te, porque é sempre interessante ter uma perspectiva temporal. Estamos a falar em quanto tempo é que estes métodos, digamos assim, podem estar no mercado disponíveis? Ou isto ainda é o primeiro passo? Digamos que é o segundo passo. Este desenvolvimento já começámos no meu mestrado, já foi há alguns anos atrás. Entretanto, otimizámos todo o processo para o doutoramento. Entretanto, continuámos a trabalhar. Agora estamos numa fase mais avançada. Temos um projeto europeu em colaboração com algumas empresas e outros centros de investigação que nos permite, no final deste projeto, criar um protótipo de um dispositivo médico, por exemplo. Ou seja, agora serão mais uns anos até conseguirmos realmente ter algo desse género no mercado. Depois depende de todos os testes, que depois a parte da empresa também terá que efetuar, e isso demora sempre algum tempo. Qual é o projeto europeu já agora? Chama-se FunBioPlus. Muito bem. E voltando novamente à investigação mais laboratório, vocês testam estes modelos, mesmo, por exemplo, em modelos animais ou não? Neste momento nós fizemos dois tipos de teste. No que nós chamamos in vitro, no fundo, no laboratório, em condições laboratoriais. Testámos contra uma série de bactérias patogénicas e uma série de fungos patogénicos também. Entretanto, fizemos também alguns testes que nós chamamos ex vivo, onde nós usamos pele de porco fresca, logo após a matança do porco, para avaliar se realmente funciona, por exemplo, para a aplicação tópica, se fosse um penso, por exemplo. E, entretanto, queremos passar, e é passo seguinte depois deste projeto, para os ensaios que nós chamamos in vivo, ou seja, em animais. Só que isso é um passo que tem que se dar com muita cautela e envolve muitas questões éticas e teremos de ter todos estes resultados, por isso demora tanto tempo, a ter todos estes resultados bem afinados antes de passar por este tipo de ensaios. Também nos artigos a que tive acesso, falas em alguns termos que se calhar é importante também clarificar. Já falamos aqui em polímeros, mas falas em polímeros sem efeitos citotóxicos. Ou seja? Que não têm propriedades adversas para o nosso organismo, para as nossas células, neste caso. Podemos testar para células, por exemplo, de outros mamíferos, caso quiséssemos aplicar em animais, por exemplo. Mas, nesse caso, foram testadas para células humanas. Como nós estamos a pensar em aplicação tópica, como pensos, gases, catéteres, etc., pensamos muito em células da pele. E utilizámos diferentes tipos de células da pele e verificámos se realmente esses materiais eram tóxicos para as nossas células da pele ou não. Pode também ser uma forma de substituir os típicos antibióticos de frasquinho e comprimido? Sim, nós, na verdade, utilizámos diferentes péptidos e estes diferentes péptidos acabaram por apresentar diferentes tipos de atividade. Ou seja, uns eram melhores, por exemplo, quando aplicados numa forma líquida, lá está como um spray, por exemplo. Outros apresentaram-se muito mais ativos numa forma já processada, mais como nós pensámos num plástico, num polímero. Por exemplo, num filme, nós chamamos em fibras, que permite formar uma espécie de uma matriz porosa, vamos dizer assim, que é uma gás, por exemplo, onde existem vários poros. E isso, dependendo do péptido antimicrobiano que nós juntamos ao material, tivemos este tipo de atividades diferentes. Uns eram melhor para umas coisas, outros eram melhor para outras. Um padrão floresta de nanotubos. Tem a ver com o processamento. Nós, neste caso, nós fazemos uma coisa que nós chamamos filmes. No fundo, é aquele plástico convencional que nós vemos nos sacos de plástico, por exemplo.
no fundo é uma película deste material, e o que nós verificamos é que para algumas bactérias este material não era tão eficaz como era para outras bactérias. E depois nós, quando fomos verificar, com umas técnicas de microscopia muito avançadas, foi que estas bactérias tinham capacidade de se agregar e de se esconder do contacto com este material. Ou seja, elas punham-se umas em cima das outras, e as que estavam em cima, no fundo, estavam protegidas, porque as que estavam de baixo é que se sacrificavam, porque estavam em contacto com este material antimicrobiano. Então nós tentámos arranjar uma alternativa. E essa alternativa foi, no fundo, em vez do material ser uma superfície lisa, ser uma espécie de uma floresta com estes tubos em tamanho nanométrico, que permitia que as células se dispersassem melhor no material. Ou seja, elas já não se conseguiam agregar, porque no fundo era como se eu tirasse uma série de bolas pequeninas para uma vassoura. Ou seja, as células entravam entre as fibras e estavam todas em contacto com este material, e assim não se conseguiam esconder do material. É uma forma também de estes novos antibióticos não fazerem mal ao ser humano e também ao meio ambiente, porque tu também és biólogo, não é? Exatamente. A nossa ideia aqui, e muito do trabalho que passa no nosso centro de investigação, é tanto estudar os problemas que neste momento existem no meio ambiente, numa série de nichos ecológicos, mas também estudar novas maneiras e novas alternativas para uma série de aplicações sem danificar ainda mais o meio ambiente. Isto, no fundo, foi aquilo que nós pensámos, é utilizar estes materiais que realmente são amigos do ambiente para uma atividade que normalmente utiliza compostos que não são nada amigos do ambiente. Muito bem. Voltando um bocadinho atrás, falando um pouco deste projeto europeu, não sei se tu podes falar muito sobre este assunto. Alguma coisa, não muito. Que tipo de protótipo então é que vocês estão a criar, dando assim uma ideia geral? Do que eu posso dizer é que nós estamos a utilizar diferentes materiais, misturas de materiais naturais, que não são produzidos, nós chamamos heterologamente, ou seja, pelas bactérias, e misturando com estes nossos materiais que são produzidos desta maneira. E a nossa ideia no final é realmente criar, por exemplo, um catéter para a aplicação médica, para que tenha propriedades antimicrobianas e que previna este tipo de infecções. Estamos também perto, apesar de já ter passado, da semana do antibiótico. E aqui há relativamente pouco tempo saiu uma notícia de que Portugal é o terceiro país da Europa com mais mortes registadas por infecções resistentes. Também recentemente foram divulgados dados que garantem que 20% dos antibióticos foram utilizados para uma gripe ou constipação e 7% da população portuguesa tomou-os sem receita médica. Ora, estes são dados preocupantes. O que é que também está aqui a faltar, na tua opinião, para que as pessoas, que pelos vistos sabem que estão a fazer mal, deixem de tomar estes antibióticos, porque depois temos infecções muito preocupantes. Também é um dos objetivos, não sei se da investigação, prever aqui doenças futuras e possíveis infecções mais resistentes ainda. Sim, exatamente. No fundo, os péptidos que nós estamos a utilizar não quer dizer que não haja resistência a esses péptidos mais tarde. Simplesmente o método de atividade que eles têm, ou o modo de atuação que eles têm, é em, vamos dizer, alvos que são mais difíceis das bactérias terem resistência a eles. Ou seja, não sei se é do senso comum, mas há muitas farmacêuticas que estão a abandonar a produção de antibióticos, de novos antibióticos. Isto porque, a nível financeiro, não lhes compensa. Eles produzem um antibiótico, têm que patentear esse novo antibiótico, e quando ele está no mercado, só fica no mercado 1 ou 2 anos, porque entretanto já não é usado, porque entretanto houve bactérias que adquiriram resistência a esse antibiótico, e financeiramente, para uma farmacêutica, isso não é viável. E então nós temos que arranjar novas alternativas. E estes péptidos antimicrobianos, aliás, já são usados alguns deles no mercado. Alguns deles são antibióticos, que as pessoas chamam de antibióticos de última linha. São aqueles que normalmente só se aplicam nos hospitais em última instância. São talvez uma das principais alternativas que estão a ser utilizadas agora, porque realmente, para além de serem amigos do ambiente, claro que existem um ou outro que podem ser mais tóxicos, mas para o ambiente são todos bastante inócuos, são muito eficazes neste tipo de propaganda, que é tentar evitar uma nova leva de resistência aos antibióticos. Depois, também, o que falta é um bocado de divulgação do que realmente se está a passar. Este tipo de relatórios e o facto de haver divulgação destes resultados é muito importante, porque não só para os responsáveis de saúde terem noção do que realmente se está a passar, em nível de números,
mas também para as próprias pessoas perceberem que não é por terem uma gripe que precisam tomar um antibiótico. Chegamos ao fim da nossa conversa. Muito obrigada pela tua presença aqui nos estúdios da RUM. Espero que tenhas gostado da experiência. Muito bem, o MID regressa na próxima quinta-feira, como sempre. Até lá. O MID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rum.pt.